Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. E na aula de hoje a gente vai aprender como obter os autovalores e os autovetores de uma matriz. Preparados? Então vamos para a aula. Quando a gente fala de autovalores e autovetores, a gente está falando de uma operação que a gente pode fazer de uma matriz A que é quadrada, tá? Então eu vou destacando aqui dentro da definição que a matriz A ela é quadrada, n por n, e o que acontece quando a gente multiplica uma matriz quadrada por um vetor? A gente pode multiplicar somente se o vetor estiver no Rn, certo? Então a gente vai ter um vetor não nulo no Rn, porque daí ele vai ter então n componentes e a matriz é quadrada. Qual é a consequência de um produto de uma matriz quadrada por um vetor com a dimensão n, que é a dimensão da matriz, né? Que é o número de colunas da matriz. Isso aqui vai gerar um outro vetor também no Rn, só que esse vetor gerado, ele é diferente do vetor original. Num geral, né? Na forma mais geral, ele vai ser diferente. Ele pode apontar para qualquer direção, né? Ele pode ser um vetor no Rn qualquer. Não precisa necessariamente ser do mesmo tamanho e nem apontar para a mesma direção ou ter o mesmo sentido do vetor original. Acontece que há um caso especial. O caso especial em que o vetor ele aponta no mesmo sentido, não necessariamente na mesma direção, do vetor original. Então, se ele está no mesmo sentido do vetor original, a gente sabe que para dois vetores ter o mesmo sentido, aliás, a mesma direção, nossa, estou falando errado aqui, para ter a mesma direção, não necessariamente o mesmo sentido, ter a mesma direção e não necessariamente o mesmo sentido, um vetor precisa ser múltiplo do outro. Precisa ser múltiplo do outro, simples assim. Então, o que acontece? Se a gente tem um vetor x e a gente pega um vetor, multiplica esse x por lambda, e o lambda for entre 0 e 1, vai acontecer que o vetor resultante ele é menor do que o vetor original. Esse aqui é o lambda x. Ok? Ele é menor. Ele tem a mesma direção e o mesmo sentido, mas é menor. Se o lambda for maior do que 1, aqui a gente está falando de lambda positivo, né? Então ele vai ter a mesma direção, o mesmo sentido, mas ele vai ser maior do que o vetor original. Se a gente tiver o lambda entre menos 1 e 0, então ele vai ter um módulo menor do que o vetor original, mas ele vai apontar no sentido oposto. Ele vai apontar aqui, ó. Ok? Esse aqui seria o lambda x nessa situação, com lambda entre menos 1 e 1. Por outro lado, se o lambda for menor do que menos 1, eu esqueci do menos aqui, ele vai ter um módulo maior do que o x original, que é o vetor original, mas o sentido é oposto. Assim, ó. Ok? Então aqui a gente tem o lambda x. Essas quatro situações, a gente diz que o vetor resultante, né, se esse vetor lambda x for o resultado do produto entre uma matriz A e o vetor x original, a gente diz que esse vetor x, ele é um autovetor da matriz, tá? Porque a gente fez o produto entre A e x e obteve um múltiplo do x. Esse múltiplo pode ser menor, pode ser no mesmo sentido, pode ser menor no sentido oposto, pode ser maior no mesmo sentido ou maior no sentido oposto. Ou ele pode ser nulo, tá? Ele pode ser nulo também. Então a gente teria o vetor nulo aqui, ó. Né? Sempre aqui não, né? No caso esse daqui não pode ser nulo, porque o lambda é maior, mas aqui ele pode ser nulo e aqui ele pode ser nulo. Ok? Então,
Isso é o que a gente define como autovetor. É quando a gente obtém um vetor que é um múltiplo do vetor original ao multiplicar a matriz por esse vetor. Então, olha só, quando a gente pega uma matriz, não é qualquer vetor que vai resultar em um múltiplo daquele vetor. Não é qualquer vetor. Num geral, esse produto gera um terceiro vetor no RN, que é completamente aleatório em direção ao sentido. Ele poderia apontar para qualquer outro valor aqui, né? Esse daqui seria um vetor B de uma matriz. Você pega um AX igual a B, então o B vezes o X, né? Então a gente tem um vetor qualquer. Mas no caso do autovetor, o autovetor ou operador matricial, né? Porque a gente opera com a matriz e obtém um múltiplo do vetor original. E o lambda que aparece aqui, ó, né? Ele é o alto valor de A. Então a gente tem que ver que o X é o autovetor associado ao alto valor que resolve essa equação. Então todo o conceito de alto valor e alto vetor, ele vem dessa relação aqui. É quando a gente pega um vetor x que multiplicado pela matriz A, ele vai resultar em um múltiplo desse vetor x. O lambda é o alto valor e o x é o alto vetor associado ao alto valor lambda, ok? Na prática, o que a gente está tendo é essa operação de resultar em um vetor que está na mesma direção do vetor original. E não é qualquer vetor que resulta em um vetor na mesma direção. Então as matrizes vão ter autovalores e autovetores, e a partir de agora a gente vai descobrir como a gente obtém esses autovalores e autovetores, começando por uma matriz 2x2. Bom, então a gente vai ver se esse vetor ou esse vetor são autovetores da matriz A. Para isso a gente vai verificar fazendo o produto entre A e X. Primeiro a gente vai verificar o x1, tá? Então a gente vai fazer o AX1. Quando a gente faz o AX1, a gente multiplica 3, 0, 8 e menos 1 pelo vetor 1 e 2. Aí a gente vai ter o quê? Como é que a gente faz o produto? É linha por coluna. Então a gente tem 3 vezes 1, que é 3, mais 0 vezes 2, que é 0. Então dá 3 aqui. Aí depois, o segundo aqui, a gente vai ter linha por coluna. A gente tem 8 menos 2. Quando a gente compara esses dois vetores, ó, o vetor resultante de A vezes X, a gente vê claramente que ele é 3 vezes o vetor x1. Ele é igual a 3 vezes o vetor 1, 2. Então, quando a gente faz aqui, ó, o AX1, a gente vê que ele é igual a 3 vezes o x1. Então, qual é a informação que a gente tem daqui? É x1 é autovetor da matriz A com alto valor ou associado ao alto valor 3. Esse daqui é o lambda, então lambda igual a 3. É isso. E aí quando a gente faz o outro vetor, a gente vai ver o seguinte, ó. A vezes o x2. O que vai dar? A gente tem o 3, 0, 8 e o menos 1, multiplicando o vetor 3 e menos 1. Qual o resultado desse produto entre a matriz A e o vetor x2? A gente vai ter aqui, ó, dá 9, certo? O primeiro elemento dá 9. E o segundo elemento a gente tem 24 mais 1. Então a gente tem 25. Agora, quando a gente, por exemplo, se a gente fosse dividir por 3 aqui, a gente até conseguiria o primeiro elemento, mas o segundo não.
Então, ele não é lambda vezes x2. Aliás, ele é vezes esse, né? Ele não é, ó, aqui ele é 3 vezes, aqui ele é menos 25 vezes. Então, a gente vai escrever aqui, ó, não é lambda x2. Tá? Então, aqui a gente vê que x1 é um autovetor porque a gente tem um múltiplo do próprio vetor. Já o x2, ele chega num outro vetor que também está no R2, mas que aponta para uma direção e sentido qualquer, que não está no mesmo, na mesma direção do vetor x2 que a gente está analisando. Então, esse daqui é um autovetor e esse daqui não, ok? Agora vem a questão, como a gente determina os autovalores e os autovetores de uma matriz? Então, a pergunta é, como determinar os autovalores e autovetores de uma matriz A. Que é N por N. Essa é a pergunta. Então a ideia é a seguinte, a gente vai partir do conceito de que AX é igual a lambda x, se o x for um autovetor de A. A gente vai ver que também, dependendo das circunstâncias, a gente pode ter um ou mais autovetores, tá? Mas o detalhe é o seguinte, a gente pode ver essa relação como sendo AX igual a lambda vezes a matriz identidade vezes o x, certo? Porque, afinal de contas, não muda o vetor x se a gente multiplica pela identidade. Vai continuar sendo o vetor x. Aí, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode fazer mais um passo aqui e fazer a menos lambda i multiplicando o x, isso aqui tem que dar o vetor nulo, ok? Então, essa daqui é uma forma que a gente vai encontrar o autovalor e o autovetor. Só que olha só, isso daqui então ele é um sistema homogêneo. Agora, para esse sistema homogêneo ele possuir solução não nula, exceto a solução trivial, isso aqui vai acontecer, né? A solução trivial, ela vai, a solução além da trivial vai acontecer se o determinante de A, na verdade aqui tanto faz, a gente faz A menos lambda I ou lambda I menos A for igual a zero. Então a gente vai olhar para essa equação, porque daqui vai sair o que a gente conhece como a equação característica. Da matriz A, tá? Então tudo tem a ver com a solução desse sistema homogêneo. Então quem vai ser o lambda? Vai ser o lambda que permitir a solução desse sistema homogêneo, e é o mesmo lambda que vai fazer com que esse determinante seja igual a zero. Então eu vou mostrar isso na forma de um teorema formal para a gente ver como a gente define o que é a equação característica e como a gente obtém autovalores e autovetores de uma matriz. Bom, então, na forma de um teorema, para formalizar como a gente obtém o autovalor de uma matriz, a gente tem o seguinte, ó, lambda ele vai ser o autovalor de uma matriz n por n, uma matriz A n por n, se e somente se o lambda satisfazer esta equação aqui, ó, que o determinante de lambda i menos A seja igual a zero. Isso daqui, como eu falei para vocês, é o que a gente conhece como a equação característica de A. Então, no exemplo anterior a gente fez essa matriz aqui, a gente obteve
verificou que um vetor ele era o autovetor de A com um alto-valor igual a 3. Se a gente não soubesse alto-valor nenhum, o que a gente faria para obter um alto-valor dessa matriz? A gente ia pegar o seguinte, ó, determinante de qual matriz? De lambda i menos A. Agora, como é que fica essa lambda i menos A? Tá, eu vou fazer assim. Vou fazer por partes. Como é que é a lambda i menos A? O que é a matriz lambda i? É quando a gente pega lambda, 0, 0 e lambda. Essa daqui é a lambda vezes i, menos a matriz A. 3, 0, 8 e menos 1. Então, na verdade, a gente vê que o lambda i menos A, ela é a matriz em que a gente coloca lambda menos 3, na diagonal principal, a gente faz lambda menos o elemento. No caso aqui é lambda menos 3 e lambda mais 1. Só que quando a gente faz o determinante disso, de lambda i menos A, a gente vai fazer o determinante disso daqui, ó. Lambda menos 3, 0, 8 e lambda mais 1. Como uma das casas aqui é 0, o determinante a gente vai fazer lambda menos 3 vezes lambda mais 1 mais 0. Aliás, menos 0, né? Então a gente tem aqui lambda menos 3 que multiplica lambda mais 1. Só que a gente precisa que isso daqui seja igual a 0. Então isso daqui ser igual a 0, nesse caso a gente já vê. Claro, a equação característica seria assim, ó, lambda ao quadrado menos 3 mais lambda, então fica menos 2 lambda menos 3 igual a 0. Só que aqui mesmo a gente já vê que quem são os lambdas, quais são os valores de lambda que satisfazem essa equação? O lambda igual a 3 faz com que esse termo aqui seja igual a 0. E o lambda igual a menos 1 faz com que esse daqui seja 0. Então a gente tem lambda 1 é igual a 3 e o lambda 2 é igual a menos 1. E esses são os autovalores de A. Ok? Então aqui, claro, eu fiz muito detalhado, passo a passo, mas a gente não precisa fazer com tantos detalhes. A gente pode ir direto para essa equação aqui, ó. Não precisa ficar fazendo lambda 1. Vai direto, ó. Faz 3, é lambda menos 3. Aqui fica 0, aqui fica 8 e aqui fica lambda menos 1. E aí faz o determinante disso aqui. Bom, pessoal, agora então a gente vai procurar os autovalores de uma matriz 3x3 e a gente vai ver que de fato fica um pouquinho mais complicado, mas também nada muito absurdo, ainda dá para fazer. E o que a gente vai fazer é usar aquele teorema em que a gente procura quais os valores de lambda que satisfazem a condição de que o determinante de lambda i, né, lambda vezes a matriz i, menos a matriz A forem iguais a 0. E quando que isso daqui vai ser igual a 0? Então a gente vai pôr o determinante de lambda i menos A. Então a gente vai pegar lambda i, aqui na primeira casa vai ser, o primeiro elemento vai ser lambda, menos 0. Aqui a gente vai ter 0 menos 1, a gente vai ter 0 menos 0. Aqui a gente fecha. Aí a gente tem 0 menos 0 aqui também. A gente tem aqui, ó, 0, aliás, lambda menos 0, então aqui a gente tem lambda de novo. Aqui a gente vai ter 0 menos 1. O que muda é sempre na diagonal principal e o restante a gente muda o sinal, né? Menos 4, 17 e lambda menos 8. Ok? Agora, esse determinante, ele vai nos gerar a seguinte equação característica. A gente pode ver por cofatores, por exemplo, que a gente pega esse lambda vezes lambda
vezes... Então aqui, ó, a gente tem aquele lambda de fora, multiplicando lambda, que multiplica lambda menos 8. E aqui na diagonal secundária, a gente tem mais 17. Ok? Aí a gente pega... essa segunda aqui, ó, vai dar 0, né? E esse terceiro aqui a gente pega menos 4, que multiplica, aí sobra essa matriz aqui, menos 1, fica mais 1. Então, aqui a gente tem mais 1, menos 0. E aqui eu vou colocar até o 0. Então, na prática, o que a gente tem é a matriz, isso aqui tudo tem que ser igual a 0, né? Então, a gente tem a equação lambda, que multiplica lambda. Então, eu vou ter lambda ao quadrado, que multiplica lambda menos 8, mais 17 lambda, menos 4. Isso aqui tem que ser igual a 0. Ou ainda, a gente tem o lambda ao cubo, menos 8 lambda ao quadrado, mais 17 lambda, menos 4, igual a 0. E aqui a gente tem uma equação, um polinômio de ordem 3, que a gente tem que achar as raízes. E isso não é algo tão simples. Mas a gente pode começar procurando, pelo menos uma das raízes, ela tem que ser um divisor em comum desse termo menos 4 aqui. Ou seja, pelo menos um dos lambdas precisa ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, certo? Porque todos eles são divisores de menos 4. Então a gente sabe que para chegar num polinômio de ordem 3, um dos lambdas tem que ser um desses valores. E aí o que a gente faz? A gente testa na equação. Então a gente testa o mais 1, coloca valores de mais 1 aqui e vê se fecha igual a 0. Aí eu vou deixar para vocês verificarem. Não vai fechar. Aí a gente tem menos 1, também não fecha. Mais 2 e o menos 2. Aí a gente vai ter o lambda igual a 4. O lambda igual a 4. Quando a gente pega 4 ao cubo menos 8 vezes 4 ao quadrado, mais 17 vezes 4, menos 4, isso daqui vai dar 0. Então, vou deixar para vocês verificar, né? Porque senão a gente fica com uma conta muito longa. E a intenção é mostrar como a gente encontra esses valores. Então tá aqui. Vocês vão, primeiro, uma das estratégias, né? Para resolver as raízes de um polinômio dessa ordem, é a gente procurar quais são, entre os divisores comuns desse último termo aqui, que não tem lambda, né? Um termo constante, qual deles, né? Então a gente tem mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, e testa na equação. Então a gente vai ver que o lambda igual a 4 é uma raiz. Da equação. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir toda essa equação por lambda, tá? Então vou escrever aqui, ó. Agora a gente divide toda a equação, todo o polinômio, né? Por lambda menos 4. Porque daí a gente vai ver, vai sobrar um polinômio de ordem 2. Como é que a gente faz isso? Bom, tu vai pegar lá, ó, lambda ao cubo menos 8 lambda ao quadrado mais 17 lambda. Tá? Se vocês não sabem fazer divisão de polinômios, recomendo que procurem o procedimento. Mas eu vou fazer aqui para vocês, junto com vocês, e a gente vai ver aqui, ó, lambda menos 4. Então a gente vai dividir por lambda menos 4, aí a gente pega esse primeiro termo que tem lambda ao cubo, qual o termo que a gente precisa multiplicar aqui o lambda para ficar no lambda ao cubo? A gente tem o lambda ao quadrado. Então a gente tem lambda ao quadrado aqui, ó, fica menos lambda ao cubo. E aqui a gente tem menos 4 lambda ao quadrado, com esse menos vai ficar mais 4 lambda ao quadrado. Muda o sinal, né? Aí aqui vai dar 0, e aqui sobra menos 4 lambda ao quadrado. Agora a gente pergunta,
O que a gente precisa multiplicar o lambda para ficar em menos 4 lambda ao quadrado? Então é menos 4 lambda. Aí a gente multiplica por lambda, fica menos 4 lambda ao quadrado. Aí a gente vai somar, fica 4 lambda ao quadrado. Só que a gente precisa descer aquele 17 lambda aqui, ó. E aí a gente fica com esse primeiro termo, fica menos 4 lambda ao quadrado. Então aqui vai 4 lambda ao quadrado. E aqui a gente fica com mais 16 lambda, então vai ficar menos 16 lambda. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar lambda, só lambda. Aí a gente baixa aquele 4, a gente fica com lambda menos 4, que vai dar mais 1. E aqui menos lambda mais 4, isso aqui vai dar 0. Então, o que a gente vê é que este polinômio aqui, ó, ele pode ser escrito como lambda menos 4 vezes lambda ao quadrado menos 4 lambda mais 1. Então, a gente vai escrever, ó, lambda menos 4, e aí a gente tem lambda ao quadrado menos 4 lambda mais 1. Isso aqui é igual a 0. Ou seja, um dos lambdas tem que ser igual a 4. Os outros dois lambdas tem que ser os lambdas que satisfazem essa equação igual a 0. Isso aqui tem que ser igual a 0, tá? Porque quais são as possibilidades dessa equação ser igual a 0? Ou isso é igual a 0, ou seja, no lambda é igual a 4, ou isso daqui é igual a 0, que daí a gente vai aplicar um Bhaskara, né? Que a gente fica com, ó, menos b, então fica 4, mais ou menos raiz de 16 menos 4. E aí dividido por 2. Tá? Isso aqui é Bhaskara. Então a gente tem que o lambda, ele vai ser 4 dividido por 2, vai ficar 2, mais ou menos. Aqui a gente tem raiz de 12. Então, se eu estou pegando raiz de 12 dividido por 2, eu posso pegar esse 2 e fazer como raiz de 4. Então eu posso tirar a raiz aqui, né? E vamos fazer raiz de 12 dividido por 4, que é 3. Então a gente tem o lambda igual a 2 mais raiz de 3 e o lambda igual a 2 menos raiz de 3. Então a gente tem aqui os 3 autovalores que satisfazem essa equação. Tá? Eu vou escrever em vermelho aqui em cima. Vocês veem que é bem mais trabalhoso, claro, né? Mas a gente tem o lambda 1, a gente vai dizer que é o 4. O lambda 2, ele é o 2 mais raiz de 3. E o lambda 3 é o 2 menos raiz de 3. Então a gente vê que quando a gente aumenta a ordem, o tamanho da matriz, a gente começa a ter problemas para determinar os autovalores, porque aí o polinômio começa a ter ordem maior e a coisa não fica tão simples. Mas existem algumas matrizes específicas que são mais fáceis de encontrar esses valores. Bom, mas enfim, o que a gente tem aqui é uma demonstração que quando a gente tinha uma matriz de ordem 2, a gente obteve um polinômio característico de ordem 2 e 2 autovalores. Uma matriz de ordem 3, uma matriz 3 por 3, a gente vai ter um polinômio característico de ordem 3 e 3 autovalores. Agora, para uma matriz 4 por 4, aí a gente tem um polinômio de ordem 4 e 4 autovalores. E assim segue. Notem que quando a gente começa a ver o cálculo dos autovalores, esse exemplo deu 3 autovalores reais. E se essa raiz desse um número negativo aqui dentro? Eventualmente, o polinômio pode dar raiz negativa, ou seja, a solução desse polinômio pode ser que o polinômio tenha raízes complexas. Mas aí é um outro caso que a gente não vai ver agora. Só estou alertando para vocês dessa possibilidade. Tá? Nem sempre tudo fica bonitinho. E, claro, que quando a gente aumenta muito a ordem, a gente não precisa saber fazer raízes de polinômios de ordem muito maior, porque à mão, né, analiticamente, porque a gente pode sempre utilizar, existem técnicas computacionais para obter as raízes de polinômio de ordem maior. Tá? Então,
Então, por enquanto, essa daqui já ilustra todas essas possibilidades. A ordem do polinômio, o número de autovalores e que, eventualmente, a gente pode ter autovalores complexos. Esse exemplo mostra o que a gente vai ter no caso de uma matriz triangular superior. Porque quando a matriz ela for do tipo triangular superior, olha o que acontece. A gente vai calcular o determinante, né, do lambda i menos a, e aí a gente vai querer igualar isso aqui com zero, a gente vai ter o seguinte determinante, olha só. A gente vai fazer lambda menos a11. Aí a gente vai ter lambda menos a22 aqui. E a gente vai ter lambda menos a33 na diagonal principal, né? Lambda menos a44. E aí os outros elementos vão ser o seguinte. Embaixo vai ficar tudo 0, 0, 0. Ela vai continuar sendo diagonal triangular superior. E aqui a gente vai inverter o sinal. Fica menos a12, menos a13 e menos a14. Aqui menos a23, menos a24 e menos a34. Só que tem um detalhe. Quando a gente faz esse determinante aqui, ó, o que a gente tem, a gente já fez isso no cálculo dos determinantes, é que a gente pode fazer por cofatores e a gente vai pegar aqui o seguinte, ó, vai ser esse elemento, vai ser o lambda menos a11 que multiplica o determinante dessa matriz aqui de baixo, certo? E todos os outros vai dar zero. E aí a gente vai pegar o determinante dessa matriz 3×3 aqui, ela vai ficar lambda menos a22 vezes o determinante dessa menor. E aí a gente vai diminuindo. A gente tem o lambda menos a33 vezes o lambda menos a44. Isso aqui igual a zero. E todos os outros elementos simplesmente não entram na conta porque quando a gente vai calcular o determinante, eles ficam de fora e a gente sabe que o determinante de uma matriz triangular superior, uma matriz triangular inferior vai ser a mesma coisa, porque a gente, pela lógica de cofatores, o cálculo vai nos mostrar que a gente vai ter simplesmente o produto dos elementos da diagonal principal. Beleza. O que acontece aqui é que a gente sabe que quando a gente vê esse polinômio aqui, ele pode ter a ordem que for. Aqui a gente fez para a ordem 4, mas ele poderia ter ordem 2, 3, 4, 5, 10. Sendo uma matriz triangular superior ou inferior, né, o cálculo do determinante, propriedade dos determinantes, nos permite dizer que esse polinômio vai ser igual a zero se o lambda for igual a A11. Ou se o lambda for igual a A22. Ou se o lambda for igual a A33. Ou se o lambda for igual a A44. Então, numa situação dessas, a gente vê de cara que quem são os autovalores da matriz triangular superior? Então, são os elementos da diagonal principal. Tá? Então eu vou até escrever melhor assim, ó. Os elementos da diagonal principal são os autovalores da matriz A. Ok? E a gente pode escrever isso, inclusive, na forma de um teorema, como eu vou escrever agora aqui para vocês. Então o teorema diz o seguinte: se A for uma matriz n por n, triangular, seja ela superior, inferior ou diagonal,
né, ou quando vale essa regra do determinante, que é o produto das diagonais principais, da diagonal principal, então os autovalores de A são os elementos da diagonal principal de A, ok? E isso então vale para qualquer uma dessas situações, se ela é superior, triangular inferior ou apenas diagonal, ok? E isso vale para qualquer matriz n por n, não é só para a matriz 4x4 aqui. Ela pode ser para 2x2, 10x10, enfim. Numa situação dessas, fica muito mais simples de a gente calcular, obter os autovalores da matriz. Bom, nesse exemplo então, de uma matriz triangular inferior, aquele teorema, ele nos simplifica muito as coisas, porque a gente olha a matriz, ela é triangular inferior ou superior, tanto faz, e a gente já olha que os autovalores dela, então um deles é o 1/2, o outro tem que ser o 2/3 e o terceiro tem que ser o -1/4. Tá? Então vejam como isso simplifica muito as coisas. Nesse ponto que a gente chega do estudo dos autovalores, autovetores, a gente tem um teorema que resume tudo que a gente viu até agora. Esse teorema ele formaliza dizendo que se a gente tem uma matriz n por n, é equivalente a gente fazer as seguintes afirmações. Se a gente diz que lambda é um autovalor de A, isso significa que o sistema de equações lambda i menos A multiplicando por um vetor x, ele vai ser homogêneo, né? Ele tem soluções não triviais. Então não é só o x igual a 0 que vai dar a solução para isso. Tem solução trivial, não trivial, além do x igual a 0, do vetor nulo, ok? Também é equivalente a gente dizer que existe algum vetor não nulo, x, que satisfaz essa condição aqui, que o ax é igual a lambda x, certo? Ou seja, o A operando sobre esse vetor gera um múltiplo dele. Então, um vetor paralelo a ele, na mesma direção, não necessariamente no mesmo sentido. E que lambda, se lambda é um autovalor de A, lambda é uma solução da equação característica que diz que o determinante de lambda i menos A tem que ser igual a 0. Ok? Então, esse teorema é interessante porque ele resume tudo que a gente viu até agora sobre autovalores e autovetores de uma matriz. Então a gente chega no conceito de autoespaço de uma matriz, porque afinal de contas a gente vai olhar o seguinte, ó, os autovetores associados a um certo autovalor lambda, né, de uma matriz A, são os autovetores não nulos que satisfazem essa condição aqui, ó, esse sistema homogêneo. Ou seja, são os vetores não nulos do espaço nulo da matriz lambda i menos A. Então, quais que são... Quando a gente fala de um sistema homogêneo, os vetores que são soluções do sistema homogêneo, eles formam o espaço nulo dessa matriz. Isso a gente viu na definição do espaço nulo. Então, quando a gente fala que x ele é um vetor que satisfaz essa equação homogênea, o x ele está no espaço nulo da matriz lambda i menos A, ok? Então, em resumo, o que a gente diz é o seguinte, ó, o espaço nulo da matriz lambda i menos A é o que a gente conhece como autoespaço da matriz A, ok? Então, a gente vai chamar de autoespaço o espaço nulo da matriz lambda i menos A. Aí você vai dizer, pô, como é que fica isso? Tá meio complicado. Então, vamos ver num exemplo. A gente sabe dessa matriz aqui quais são os autovalores dela. Inclusive, agora que a gente já sabe como determinar os autovalores de uma matriz triangular inferior, a gente vê que esse cara aqui, ó, ela é uma matriz triangular inferior. Então, o lambda 1 é 3 e o lambda 2 é menos 1. Então tá aqui, ó, a gente só olha para os elementos da diagonal principal e tem
os autovalores dessa matriz, ok? O fato é que para cada um deles, para cada um dos lambdas, a gente vai ter um autoespaço. Vamos ver primeiro para o lambda igual a 3. Mas antes disso, vamos ver como que é, de forma generalizada, um sistema lambda i menos a vezes x igual a 0. Ele é o seguinte, ó. Ele é o sistema em que a gente pega lambda menos 3, aí a gente põe 0, a gente põe aqui menos 8, e aqui a gente põe lambda mais 1. Então essa daqui é a matriz lambda i menos a, certo? A gente já sabe fazer isso. Aí a gente vai multiplicar pelo vetor x, que é x1 e x2. Ele está no R2 porque é uma matriz 2 por 2. E isso daqui tem que ser igual a 0. E aí a pergunta é, quais são os valores de x1 e x2 que satisfazem isso daqui ser igual a 0, exceto a solução trivial que é x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Daí essa, ela é óbvia. A questão é, quais são os valores de lambda que fazem com que isso daqui seja 0? Só que a gente já sabe que tem o lambda igual a 3 e aí o lambda igual a 1. Então a gente vai primeiro ver para o lambda igual a 3. A gente vai ter o seguinte, a gente vai aqui ó, ter 3 menos 3 que dá 0, aqui dá 0, aqui fica menos 8 e aqui 3 mais 1 fica 4. Quando a gente pega essa matriz vezes o sistema x1, x2, aqui, isso aqui igual a 0, 0, então aqui a gente tem o sistema 0x1 mais 0x2 igual a 0, que não dá informação nenhuma, mas a gente tem o menos 8x1 mais 4 x2 igual a 0. Ou seja, a gente tem o x1 igual a 1 meio de x2. E a gente pode resolver, parametrizar essa solução, dizendo que o x1 é igual a 1 meio de t e o x2 é igual a t. E aí, quando a gente faz a solução dessa forma, a gente pode escrever que o vetor solução x1, x2, ele é um vetor que ele está no espaço nulo da matriz lambda i menos 0, que é o espaço, que é um vetor que pode ser escrito como 1 meio e 1. Ou seja, é qualquer vetor múltiplo de 1 meio e 1. Então, o vetor 1 meio e 1, ele é um vetor, ele é um autovetor do lambda igual, do lambda, não dá 3, lambda igual a 3, certo? Esse vetor, esse aqui é um autovetor do autovalor lambda igual a 3, certo? E ele forma uma base para o autoespaço associado a lambda igual a 3. Então, isso daqui é uma base para o autoespaço de lambda igual a 3. Agora a gente pode seguir o mesmo raciocínio para ver qual é o autoespaço associado ao lambda igual a menos 1. Então a gente vai pegar o lambda igual a menos 1 e o nosso sistema aqui, ó, ele vai se tornar menos 1 menos 3 fica menos 4. Aqui a gente vai ficar com menos 8, não muda. Aqui é 0 e aqui fica 0, porque menos 1 mais 1 vai dar 0. E aí a gente quer saber qual é a combinação de x1 e x2, né, que vai satisfazer esse sistema homogêneo. Então o sistema que a gente tem aqui, ele é menos 4x1 mais 0x2 igual a 0. E a gente tem o menos 8x1 mais 0x2 igual a 0.
Então, esse sistema aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, que o x1 vai ter que ser 0 e o x2, ele é um parâmetro livre, ele é t, porque qualquer valor de x2 satisfaz esse sistema, mas somente o x1 igual a 0 satisfaz esse sistema. Então a gente pega que o vetor x1, x2, que é base, ele vai ser t que multiplica 0 e 1. Então o 0 e 1 ele vai ser base para o alto espaço de lambda igual a menos 1. Ok? Então o raciocínio é todo o mesmo. E aí a gente vê que múltiplos do vetor 0 e 1 vão ser o alto espaço do alto valor lambda igual a menos 1. Múltiplos do vetor 1 meio e 1 serão o alto espaço do alto valor lambda igual a 3, ok? Então cada alto valor ele gera um alto espaço com um vetor da base, ok? E aí a gente tem então, na verdade, infinitos vetores, né? Uma combinação, são infinitos vetores que formam o espaço dos autovetores de cada um dos autovalores. Vamos ver esse exemplo de uma matriz 3x3 que a gente quer obter os autovetores e bases do autoespaço. Então, para isso, a gente vai primeiro achar os autovalores. Como é que a gente faz isso? Bom, aí a gente vai fazer o determinante de lambda menos 0, aqui fica menos 1, aqui fica menos 1. Aí a gente tem 0, lambda menos 2 e aqui 0. Aí a gente fica com 2 menos 1 e lambda menos 3. Então a gente tira esse determinante aqui e faz ele igual a 0. Eu não vou fazer, mas vocês podem verificar a equação característica. Ela vai ficar lambda ao cubo menos 5 lambda ao quadrado mais 8 lambda menos 4 igual a 0. E também não vou mostrar para vocês, mas vocês podem verificar que ela pode ser fatorada como sendo lambda menos 1 que multiplica lambda menos 2 ao quadrado igual a 0. Então, na verdade, essa é uma matriz que, apesar de ser 3x3, ela só tem dois autovalores. Um deles é degenerado, né? Ele é 0 duas vezes, que é o lambda igual a 2. Então, a gente tem o lambda igual a 1 e lambda igual a 2 são os autovalores. Autovalores da matriz A. Ok, bom, então a gente vai procurar os autovetores associados a cada um dos autovalores. Mas para isso, primeiro a gente vai escrever, né? Então a gente precisa escrever a matriz lambda i menos a vezes x igual a 0. Como é que fica essa matriz? Lambda i menos a é essa matriz aqui, ó. Ela é a matriz lambda. Aqui a gente tem menos 1, essa primeira coluna. A gente tem 0, lambda menos 2 e 0. E a gente tem 2, menos 1 e lambda menos 3. Agora, quando a gente pega esta matriz e multiplica pelo vetor x1, x2 e x3, faz isso aqui igual ao vetor nulo, isso aqui é um sistema de equações, um sistema linear de equações, um sistema homogêneo, né? Todas as equações são iguais a 0, isso aqui então é um sistema homogêneo. Só que a gente vai analisar primeiro para o caso do lambda igual a 2. Neste caso, o que a gente tem
é o seguinte sistema. Ó. A gente vai ter 2, 0 e 2, que a gente tem menos 1. Aqui, 2 menos 2 fica 0 e menos 1. E aqui a gente fica com menos 1, 0. E aqui se é 2, então a gente fica com menos 1. E esse sistema aqui, vezes o x1, x2 e x3, aí a gente vai resolver, pode resolver de várias maneiras, né? Pode ser por eliminação gaussiana, né? Escalonamento e tal, mas vou deixar para vocês verificar também, porque senão a conta fica enorme, realmente é bastante trabalhosa, mas vocês podem verificar que a solução desse sistema homogêneo, ele vai ficar o seguinte, ó, a gente vai ter a solução, vai ser x1 igual a menos s, aí a gente vai ter x2 igual a t e x3 igual a s, ok? Esse daqui é o sistema. Agora, quando a gente escreve, quer identificar quais são os vetores que formam uma base para o espaço nulo desse sistema aqui, a gente vai escrever o seguinte, ó, a gente vai pegar que o vetor x, ele vai ser uma combinação linear de quais vetores, né, que é o x1, x2 e x3. A gente vai ter dois parâmetros, a gente vai ter o s, e aí quem que tem o s? O s tem no x1, então a gente tem menos 1 aqui, a gente não tem no x2, e a gente tem no x3, então tá aqui. Este é um dos vetores da base. O outro vetor da base, bom, são dois parâmetros livres, então ele tem duas dimensões. A nulidade desse sistema é 2, né? Então a gente ainda vai ter mais t, e a gente vai ter dois vetores na base. E aí o t, ele não tem no x1 aqui, vai dar 0, aqui vai dar 1 porque tem no x2, e vai dar 0 porque não tem no x3. Então esses dois vetores aqui, eles formam uma base para o espaço nulo, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, vou chamar isso aqui de V1, isso aqui de V2, e a gente vai ter aqui o espaço nulo do sistema lambda i, da matriz lambda i menos a, ele é igual ao alto espaço da matriz A, que é o gerado pelos vetores V1 e V2. Porque é qualquer vetor que possa ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores, ok? E aí a gente pode fazer a mesma coisa para o lambda igual a 1. Até eu vou destacar essa informação aqui, ó, que o alto espaço de A, ele é o gerado por uma combinação linear desses dois vetores aqui, ó. Ok? Esse aqui é o V1 e esse é o V2. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o caso do lambda igual a 1. E nesse caso, a gente vai ter o sistema que a gente vai resolver é lambda igual a 1, a gente vai ter 1, menos 1 e menos 1. Aí na segunda coluna a gente vai ter 0. Se aqui é 1, aqui vai dar menos 1 e aqui 0. Aqui vai ser 2, menos 1. E aqui então 1 menos 3 vai ficar menos 2. Tá? Então ele é o espaço nulo dessa matriz aqui. E a gente vai obter como? Resolvendo esse sistema aqui, ó. Esse sistema em que a gente multiplica essa matriz pelo vetor x e a gente obtém o vetor nulo. Porque a gente está falando de um sistema homogêneo. Então, como é que a gente resolve? Bom, vocês podem fazer por várias formas. Pode fazer por eliminação gaussiana. E aí vocês podem verificar também que a solução desse sistema
ela vai ser dada por x1 igual a menos 2s, aí a gente tem x2 igual a s, e o x3 igual a s, tem que ser igual. Então a gente escreve isso na forma de uma combinação de vetores, né? O vetor x, que é o x1, x2 e x3, né? Ele vai ser, a gente tem um único parâmetro, então a gente só tem o s, e aí a gente tem, para o x1 a gente tem menos 2, para o x2 a gente tem 1, e para o x3 a gente tem 1. Então aqui, ó, a gente tem um único vetor, que eu vou chamar de U1, né? E esse U1, né, ele forma, até eu vou escrever isso daqui, ó, o autoespaço de A associado a esse lambda igual a 1, o autoespaço de A associado ao lambda igual a 1 é o espaço gerado por esse vetor U1. Ou seja, é uma reta, né? É um múltiplo de um único vetor. Então, todos os vetores que têm a mesma direção de U1, então vai ser um espaço de uma única dimensão, porque tem um único espaço. Mesmo ele sendo um vetor no R3, a gente vê que a dimensão desse autoespaço de A aqui é 1, certo? Porque a gente só tem um vetor. Aqui a gente já tem que o autoespaço do lambda igual a 2, ele já é bidimensional, porque ele tem dois vetores, então ele forma um plano, mesmo no espaço tridimensional, ok? Então, é assim que a gente determina os autovetores e os que formam uma base para os autoespaços associados aos autovalores. Então, a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Cada matriz, a gente vai encontrar os autovalores. Cada autovalor vai ter um autoespaço associado a ele, ok? E ele pode ter, dependendo, né? Ele vai ser igual à nulidade desse sistema lambda i menos a igual a zero, ok? Lambda i menos a, aliás, é a nulidade da matriz lambda i menos a, ok? Que é isso que define, aliás, é o espaço nulo da matriz lambda i menos a. Quando a gente fala de autovalores e autovetores, a gente também tem a possibilidade de analisar o que acontece com potências de uma matriz. Deixa eu anotar isso aqui em vermelho. Ó. Potências de uma matriz. Como assim? Então imagine que lambda é um autovalor da matriz A. Então a gente pega a matriz A ao quadrado. Quando a gente pega A ao quadrado e multiplica por um vetor x, a gente está fazendo a operação A da matriz A vezes a matriz A vezes o vetor x. Só que a gente sabe que lambda é um autovalor de A. Então aqui, ó, a gente tem essa relação de AX é igual a lambda x. Ok. E aí, se isso daqui é lambda, é um número, ele pode sair para fora. Então a gente fica com lambda que multiplica AX, e aí a gente tem de novo aqui, ó, AX é igual a lambda x. Ou seja, A ao quadrado x é igual a lambda ao quadrado x. O que nos diz que o lambda ao quadrado ele é um autovalor de A ao quadrado. Então, se o lambda é um autovalor de A, o lambda ao quadrado é um autovalor de A ao quadrado, mas somente se o lambda for um autovalor de A. Ok. Então, o teorema que a gente pode extrapolar esse resultado, porque a gente segue fazendo essa conta, para qualquer potência. Se K for um número inteiro positivo, lambda for um autovalor da matriz A, e x um autovetor associado, então o lambda na K, ele é autovalor de A na K. Ok? Então, é a mesma coisa. Ó.
o lambda ao quadrado é outro valor de A ao quadrado. E x, o mesmo x que é um autovetor associado ao lambda para a matriz A, ele também é um autovetor associado para o lambda na K em relação à matriz A na K. E a gente pode ver nesse exemplo dessa matriz aqui que a gente já achou os autovalores, a gente já fez o exemplo anterior, né? Lambda igual a 1 e lambda igual a 2. O que acontece então daqui é que, por exemplo, se o lambda igual a 1 é um autovalor associado à matriz A, então se a gente pegar a matriz A elevada à sétima potência, por exemplo, a gente vai ter os autovalores lambda na sétima potência, né? Então a gente vai ter os autovalores de A na 7, vai ser 1 na 7, que é 1, e 2 na 7, que é 128. Então os autovalores dessa matriz elevada à sétima potência é 1 e 128. E aí quem que são os autoespaços desses autovalores aqui? Então a gente tem os autoespaços associados, a gente vai ter que para o lambda igual a 1, né, a gente vai ter o autoespaço gerado pelo vetor menos 2, 1 e 1. Ou seja, é o mesmo autoespaço, né, gerado pelo lambda igual a 1 para a matriz A. E para o lambda igual a 128, a gente vai ter o autoespaço gerado por combinações lineares dos vetores menos 1, 0 e 1. E a gente tinha o vetor 0, 1 e 0. Então é o mesmo autoespaço gerado pelo autovalor igual a 2 da matriz A. Ok? Então o autoespaço é o mesmo, o que muda é o autovalor. Né? Claro que tem essa relação, né? A gente não inverte os autoespaços. O do lambda 1, a gente vai ter o lambda 1 aqui para A7, e aí o autoespaço relativo ao lambda 1 daquela matriz A normal, né? Só A. E o lambda 2, ele tem um autovalor associado, que vai ser o mesmo autovalor associado ao lambda 128 da matriz A na 7, ok? E se a gente tivesse A na 8, mudaria o lambda, mas o autoespaço seria o mesmo, ok? Os autoespaços associados são os mesmos. Pessoal, então acompanhe o meu raciocínio agora. Vamos supor que A seja uma matriz N por N. Então, a gente sabe que essa vai ser a equação característica para a gente encontrar os autovalores dessa matriz, ok? A gente tem um polinômio de ordem n e aí coeficientes que vão diminuindo a ordem do expoente do lambda. O fato é que a única forma de a gente ter lambda igual a 0 é se esse último cara aqui, ó, for igual a 0. Certo? A única forma. Porque se esse valor, se ele for diferente de 0, se for diferente de 0, a gente não tem a possibilidade do lambda igual a 0. O que significa o seguinte, ó, o que acontece com o determinante de lambda i menos a, tá? Se o lambda for igual a 0? A gente vai ter que se o lambda for igual a 0, esse determinante aqui, ó, a gente mata esse termo, mata todos os termos e fica só com Cn. Então a gente fica com determinante de menos a é igual a Cn, e a gente sabe que quando a gente tem o determinante de menos a gente pode pôr o menos 1 na n, determinante de a igual a Cn. Tá? Então essa daqui é uma propriedade do determinante. O que essa equação aqui nos diz? Ela diz que se o Cn for 0, o determinante de A vai ser 0. Né? Se o Cn for diferente de 0,
então o determinante de A vai ser diferente de zero. Lembra o que o determinante de A ser igual ou não a zero fala sobre a invertibilidade de A? Então aqui a gente está querendo ver uma relação de como os autovalores nos indicam se uma matriz é invertível ou não. Então essa relação aqui está dizendo o seguinte: se o Cn for igual a zero, o determinante é zero. Então, se o Cn for igual a zero e o determinante vai ser zero, ela não é invertível. Não tem como ser invertível, certo? Agora, isso para o lambda igual a zero. Lambda igual a zero, Cn igual a zero. Por outro lado, se o Cn for diferente de zero, então A é invertível. O que isso significa? Em resumo, que uma matriz quadrada é invertível somente se o lambda igual a zero não for autovalor. Tá? Então, o lambda igual a zero não for autovalor, porque se o lambda for igual a zero, olha o que vai acontecer. Se o lambda for igual a zero, o Cn é igual a zero. Então, se o lambda for igual a zero, o determinante de A vai ser igual a zero. Se lambda igual a zero for um autovalor. Então, essa matriz não é invertível, porque daí nessa situação a gente só tem isso quando o Cn é igual a zero, e o Cn igual a zero vai implicar que o determinante é igual a zero. E aí ela não é invertível. Então, esse teorema aqui resume essa relação um pouco emaranhada que a gente fez, mas o resumo é isso daqui, ó. A é invertível somente se lambda zero não é autovalor de A, ok? Por exemplo, essa matriz A aqui, a gente é a mesma matriz do exemplo anterior, a gente já viu que os autovalores dessa matriz são 1 e 2, ok? Então, olha só, nenhum dos dois é igual a zero, tá? Nenhum lambda é zero. O que isso nos diz? Isso nos diz que se nenhum dos lambdas é zero, então o determinante de A não é zero. Tá? Então o determinante de A não pode ser zero. Se ele não é zero, essa matriz é invertível. Invertível. Tá? O que a gente pode verificar é o determinante da matriz A, que ele vai ser o determinante de... Bom, a gente tem ali uma linha com dois zeros ou uma coluna com dois zeros, não é fácil de calcular esse determinante, né? 1, 2 e 1, 1, 0 e 3. A gente pode usar a primeira linha por cofatores, lembrando que nos cofatores aqui é mais, aqui é menos e aqui é mais. Então 0 e 0 elimina, a gente pega, só sobra esse cofator com o sinal positivo e a gente faz o determinante dessa matriz aqui, ó, né? Então a gente fica com menos 1, né? Não muda o sinal porque aqui é positivo, e a gente fica com 1 vezes 0 menos 2 vezes 1, então menos 2. Esse determinante dela é igual a 2. Então tá aqui, ó, o determinante é diferente de zero, o que já nos demonstra que A é invertível, ok? Nos confirma que A é invertível. Então, se a gente obtém os autovalores de uma matriz A e a gente vê que nenhum deles é o lambda igual a zero, isso automaticamente, graças a esse teorema, já nos diz que A é invertível. Então, pessoal, na aula de hoje a gente aprendeu como obtemos os autovalores e os autovetores de uma matriz. Na próxima aula, a gente vai aprender como fazer o processo de diagonalização de uma matriz. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Então com isso a gente vai encerrar nossa aula. Um abraço para vocês e até a próxima!